Vou falar sobre um tema maravilhoso, é um tema interessante demais. Todas as pessoas sempre perguntam sobre os tipos psicológicos, todos querem saber quem são. Os tipos psicológicos foram estudados por Jung por mais de 40 anos. Ele tem uma obra, Os Tipos Psicológicos, uma obra fabulosa, é um livro da obra completa. Os estudos de Jung sobre tipos psicológicos tiveram uma dupla importância, porque ele identificou e descreveu um certo número de processos psicológicos básicos que não era conhecido. Ele organizou. E, por outro lado, ele mostrou com clareza de que maneira esses processos se conectavam em várias combinações, de várias formas, uns com os outros. Isso com o propósito de descobrir o caráter de um indivíduo. Jung transformou uma psicologia geral de leis e processos em uma psicologia individual. O resultado foi uma psicologia prática. A psicologia analítica, pessoal, é uma psicologia empírica e tem como objeto de estudo a psique, o inconsciente, ok? Jung estabeleceu os tipos gerais de atitudes. Ele deu nomes. Jung inicialmente classificou os tipos gerais de atitudes como introvertido e extrovertido. Para entender, é preciso estabelecer a distinção entre esses dois tipos de atitudes, entre os termos objetivo e subjetivo. Os termos objetivo e subjetivo é que vão definir com precisão o que é um indivíduo introvertido e um indivíduo extrovertido, o que ele tem de características. O termo objetivo significa o mundo que está fora da pessoa. Tudo que está ao seu redor é a percepção da consciência, é o mundo de indivíduos. São as coisas, costumes, convenções, instituições, eu posso dizer também as questões sociais, as condições físicas, que se trata de meio ambiente, realidade externa. O termo subjetivo, por outro lado, o termo subjetivo, eu falei do termo objetivo, o termo subjetivo significa o mundo interior. É uma característica do introvertido. Significa o mundo interior e privado da psique. O acesso a esses conteúdos somente pode ser possível através da assistência de um analista, né? Por meio da análise dos sonhos. Então, pessoal, Jung tratou desse assunto chamando de extroversão e introversão. Ele diz o seguinte, que na extroversão, a energia psíquica ela é direcionada para as vivências do mundo exterior, objetivo, o mundo da percepção, esse mundo todo, o mundo da política, o mundo que eu falei para vocês, das condições físicas, o mundo das convenções, dos costumes. Então, a energia psíquica também ela é aplicada às percepções, pensamentos, sentimentos, que são referentes a objetos pessoais ou animais e também às outras circunstâncias e condições ambientais. Já, pessoal, na introversão, a energia psíquica, na introversão, ela flui para as estruturas e processos psíquicos subjetivos interior. Quando eu falo do termo objetivo, tem a ver com a extroversão.
quando eu falo sobre o termo subjetivo, tem a ver com a introversão, com processos psíquicos subjetivos interiores, ok? Jung diz que as duas atitudes, introversão e extroversão, se excluem mutuamente. Elas não podem coexistir de maneira simultânea. Você não pode ser introvertido e extrovertido ao mesmo tempo. Mas as atitudes, elas podem se alternarem uma com a outra. Uma pessoa pode ser extrovertida em determinadas ocasiões e introvertido em outras. Geralmente predomina uma dessas atitudes em um determinado indivíduo durante toda a sua vida. Jung diz que o introvertido, ele se interessa pela exploração de seu mundo interior, seu mundo subjetivo e introspectivo. Se observa que esse indivíduo, ele é retraído, é muito preocupado com os próprios assuntos internos, subjetivos. Observem um garoto, uma mocinha, ou até mesmo um adulto, que não se relaciona, vive no quarto direto, na escola, não tem colegas, está sempre no seu cantinho. Essa pessoa é um tipo introvertido, porque ele vive sempre no seu interior. Jung diz que o extrovertido, ele se preocupa com as interações com as pessoas e coisas. Ele dá a impressão que o extrovertido, ele é mais ativo, ele é mais largado do que o introvertido, no sentido de perceber objetos e coisas que o cercam. O extrovertido, ele chega em uma reunião no meio dos amigos, ele tem que pelo menos chutar uma lata, qualquer coisa, fazer um barulho, para que ele diga: estou aqui, estou presente, diferente do introvertido. A supremacia de uma atitude sobre a outra é uma questão de grau. Se observa nesse sentido que uma pessoa é mais ou menos extrovertida ou introvertida. Ela não é inteiramente introvertida ou extrovertida. Pessoal, a gente somente classificamos de extrovertido aquele indivíduo que tem um comportamento quando predomina o mecanismo de extroversão, que é uma distinção relevante. É que no inconsciente fica a atitude oposta a que é expressa na consciência. E essas duas atitudes, elas são expressas na consciência. O extrovertido consciente é um introvertido em seu inconsciente. E o introvertido consciente é um extrovertido em seu inconsciente. Isso porque um extrovertido é aquele objetivo, aquele que vê a coisa, que se agrada, que se abraça com a coisa, não tem medo. O introvertido, que é aquele que realmente vive na sua subjetividade. Um extrovertido ou introvertido consciente, ele expressa a sua extroversão ou introversão diretamente por meio do comportamento consciente. Você vai perceber quando uma pessoa é extrovertida ou quando ela é introvertida. As pessoas observam facilmente quando o indivíduo é extrovertido ou introvertido, certamente. Por isso sabemos quando uma pessoa é retraída, ela é desligada do mundo exterior, tem medo. Observa-se que o introvertido, ele parece perdido nos seus próprios pensamentos. No caso da atitude compensatória inconsciente, não pode se expressar abertamente porque é reprimida, está lá no interior, introjetada. A atitude compensatória inconsciente, ela exerce indiretamente uma influência sobre o comportamento. Pessoal, e quando isso ocorre?
ocorre quando uma pessoa age de forma que nela mesma parece estranha. Por exemplo, uma pessoa extrovertida se torna diferente e, de repente, antissocial. Essa pessoa está temporariamente dominada por sua introversão reprimida. Eu dou sempre um exemplo. Dois colegas, dois amigos, um introvertido e um extrovertido, chegam numa cidade com o intuito de visitar um museu, mas observa de longe que o museu está fechando. O introvertido fala para o extrovertido: não é possível, porque perdemos o horário. O extrovertido diz: eu acho que a gente consegue. Vamos conversar com o vigia e ele certamente vai nos dar a oportunidade. Vamos dizer que viemos de longe e certamente ele pode nos dar essa chance de entrar no museu. E eles vão lá, os dois juntos. O extrovertido conversa com o vigia aceita o seu argumento e deixa eles entrarem. Quando eles entram no museu, o introvertido fica encantado com toda aquela beleza de artes, com tudo aquilo ele fica encantado. E o extrovertido ele fica tímido, porque não é sua área. Quando eles saem do museu, só o introvertido fala. Só o introvertido tem argumento. E o extrovertido fica calado. Eis um exemplo colocado de acordo com que Jung fala sobre o introvertido e extrovertido quando ele muda ou reprime uma das suas atitudes. Jung diz que os processos inconscientes, eles não são tão desenvolvidos e diferenciados conforme os conscientes, pois os efeitos dos processos inconscientes ou da atitude reprimida podem tornar o comportamento mais primitivo e grosseiro. Um exemplo claro é quando o introvertido, que de repente e sem nenhum motivo, ele fica freneticamente furioso. Você pensa que o cara pirou, mas ele não pirou. De acordo com a função compensatória dos sonhos de Jung, o extrovertido ele é um introvertido em sua vida onírica. O extrovertido é um introvertido. E o introvertido, ele se torna um extrovertido quando adormece. Assista no próximo vídeo funções psicológicas como continuidade ao tema.